Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e da do Espírito Santo seja sobre a tua vida em Cristo Jesus. Amados, queridos, estamos de volta para mais um vídeo resposta à tua pergunta, à tua indagação concernente ao do porquê que o irmão Joel Dilto nunca teve uma oportunidade para subir no altar da igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor, que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos. Por que que o irmão Joel Dilto nunca teve uma oportunidade? Por que que ele não tem oportunidade? Por que que isso estende até mesmo a sua esposa, limitando-se ainda, enquanto criança, a sua filha? Isso crendo o irmão Joel Dilto, porque ela ainda está na fase da inocência, não compreendendo, não entendendo toda a hostilização com que o pai dela é hostilizado nesta igreja por esta direção que aí está há mais de 11 anos. Crendo o irmão Joel Dilto que quando a sua filha atingir a consciência, o período da consciência, e passar a entender o que é maldade, o que é injustiça, o que é atitude vingativa, e ela perceber que o pai dela tem sofrido isso em Vila Brasilândia 1 por parte desta gestão que aí está sobre Vila Brasilândia, pois ela já fez essa pergunta para o pai dela, para o irmão Joel Dilto, dizendo: papai, por que que você também não sobe lá em cima? Lá em cima que ela se referiu é sobre o altar da igreja, ao ver que muitos subiam, que muitos têm a oportunidade, e ela percebendo mesmo na sua tenra idade, de que o pai dela nunca foi visto falando de sobre o altar. Então, creio eu, acredito eu, que quando a filha do irmão Joel Dilto atingir a fase da consciência, ela sofrerá os mesmos revés que o pai dela vem sofrendo, estendendo-se de forma indireta para sua esposa. Mas eu tenho certeza que antes da minha filha recobrar o período da consciência, deixando o período da inocência, eu creio que Deus tomará uma providência com relação à igreja de Vila Brasilândia 1. Eu creio, eu acredito que toda maldade um dia terá fim. E isso que o irmão Joel Dilto vem sofrendo, esse prejuízo, esse prejudicar ao irmão Joel Dilto, um dia se acabará. Meus queridos, amados irmãos, eu quero mais uma vez dar a você a entender o porquê que você nunca viu e nunca verá o irmão Joel Dilto ocupar o púlpito, o altar da igreja de Vila Brasilândia 1. Não que o irmão Joel Dilto tenha essa vaidade, tenha esse anseio, tenha essa ambição de subir no altar da igreja. Não, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu nunca fui vaidoso nessa parte. Eu tenho sim o que falar, eu tenho sim o que pregar, se me for dado uma oportunidade. Contanto, eu não corro atrás das oportunidades. Eu espero que elas aconteçam gradativamente, que elas aconteçam formalmente. Por isso é que eu nunca deixei a minha congregação. É por isso que eu nunca
fui cultuar em qualquer outra igreja, mesmo das nossas, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que um crente não é feito de oportunidade, mas ele é gerado pelo poder da palavra de Deus, firmando no lugar aonde ele foi estabelecido. Queridos irmãos, nesta oportunidade, eu quero mais uma vez trazer ao teu conhecimento alguns fatos que ocorreram, que aconteceu em Vila Brasilândia 1, entre o pastor e o irmão Joel Dilto, o qual vem intensificando e vem revelando e mostrando para os irmãos que há um clima tenso entre o pastor e o irmão Joel Dilto. Há um clima de antipatia, de hostilidade, de retaliação, de vingança para com o irmão Joel Dilto. Porque os irmãos sabem, os irmãos conhecem o irmão Joel Dilto, pelo menos naquilo que os seus olhos podem visualizar. Você sabe que o irmão Joel Dilto é na igreja, ele é na rua, ele é aonde você o vê, aonde você o encontrar. Você verá sempre o mesmo irmão Joel Dilto. Porém, você sabe, como eu tenho dito aqui, quais são as condições para desfrutar das regalias, do privilégio que a igreja possa vir a dar para você. Você sabe qual o meio, qual o caminho que se tem que percorrer para poder você ter oportunidade, ter cargo, exercer funções e até mesmo ser levado ao ministério da igreja. Queridos, amados irmãos, como eu tenho dito para você, que não basta simplesmente ser amigo de Jesus Cristo. Não, isso não serve para o pastor. Para o pastor, ser simplesmente amigo de Jesus não é ser amigo do pastor da igreja. Primeiramente, requer que você seja amigo do pastor. E amigo do pastor, como eu tenho dito, é diferente de ser amigo de Jesus. O caminho a trilhar para ser amigo do pastor é diferente do caminho a trilhar para ser amigo de Jesus Cristo. Para ser amigo de Jesus Cristo, como eu já tenho dito, como eu já tenho citado, a sua santa palavra no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 15, no versículo de número 14, Jesus disse ali para os discípulos: se vós fizerdes o que eu vos mando, verdadeiramente sereis meus amigos. Ou se vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí está a condição para ser um amigo de Jesus. Para ser amigo de Jesus, não tem que dar presente para Jesus no dia do seu aniversário. Não tem que fazer todo aquele movimento, toda aquela preocupação, até mesmo atacando alguns irmãos por não concordar com tal prática, por isso não se retratar verdadeiramente amor pelo pastor. Então se ataca os irmãos quando se vai fazer aquele apelo de cooperação, aquele apelo de abertura de mão para cooperar, para se dar um presente para o pastor, ou até mesmo quando se procura um seleto grupo de irmãos, taxando-os com determinado valor a cooperar, até mesmo de forma coativa, coagindo esses irmãos a isso, o qual muitos cooperam não porque sente no coração, porém com receio de ser visto como alguém que não ama o pastor, ser visto
por alguém como alguém que não ama a mulher do pastor, ser visto por alguém como alguém que não concorda com tal prática de honraria ao pastor ou à sua esposa, quando na verdade essa prática não se trata de honraria, não se trata de amar ao pastor de forma alguma. A verdadeira expressão de amor que se possa prestar ao pastor da igreja é a obediência, é ser obediente ao que ele prega, ao que ele ensina, pois a Bíblia diz: honrai a vossos pastores, para que cuida, que vela pelas vossas almas, para que, fazendo isso, não faça gemendo ou chorando, pois os mesmos têm a responsabilidade de apresentar as vossas almas a Deus. A maior prova, o maior gesto de amor que se demonstra para com o pastor da igreja, é o pastor ver a igreja toda obediente, obedecendo em tudo aquilo que ele prega, em tudo aquilo que ele ensina, o que nós não vemos, o que nós não presenciamos, pois o que nós vemos é que aqueles que são os mais próximos do pastor são os que mais lhes desobedecem naquilo que ele prega. É numa vida vaidosa, é numa vida carnal, é numa vida mundana. Nós vemos pessoas que estão tão próximas ao pastor, que vivem de mão dada com o pastor, porém são os primeiros a desobedecê-lo, são os primeiros a não viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus que o pastor prega. É lamentável, é lastimável. Oh, irmão, que pena tudo isso, o que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. Mas, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, eu quero aqui dar um acontecimento, eu quero trazer aqui um fato que ocorreu, para que você veja, para que você saiba o porquê que o irmão Joeldilton continua a ser hostilizado, continua a ser os alvo dos ataques, das mensagens pré-formadas, pré-estabelecidas, mensagem sem nenhum cunho edificativo, consolante, vivificante, mas mensagem que tem por objetivo não exortar o povo à santidade, não exortar a igreja à obediência a Deus, a Cristo, a sua palavra, mas mensagem que tem por objetivo atacar ao irmão Joeldilton, atacar por ele, atacar o pecado que muitas das vezes muitos praticam, muitos vivenciam, mas não quer que se toque, que se fale, quer que seja tolerante, quer que se seja conivente com aquela prática vaidosa, mundana, carnal, perniciosa, maliciosa dentro das nossas igrejas, que estão aí aos olhos de quem quer ver, aos olhos de quem tem olho para ver. Quem não quer ver por não querer responsabilidade, fecha os olhos ou finge que não está vendo, finge que está tudo bem. Mas quando se pratica, quando se faz tal ato, tal prática, em vez de se condenar, se absorve e condena aqueles que condenam essas práticas. Vocês têm visto, vocês têm ouvido, isso é fato, dentro da nossa igreja de Vila Brasilândia 1, o que o irmão Joeldilton tem sofrido, o que o irmão Joeldilton vem sofrendo, não é de se permanecer numa igreja dessa, tão inabalado como ele tem permanecido. Os irmãos sabem que o que se está falando aqui é a verdade. É verdade, irmão. Você tem visto tudo isso. Você sabe que os teores das mensagens que se prega aí em cima do altar da nossa igreja tem muitas das vezes por objetivo atacar aquele que ataca o pecado, por comprometer a muitos dentro da igreja, naquilo que se ora, naquilo que se comenta, naquilo que se fala. Você vê, irmão, que a intenção não é atacar o pecado, não é atacar aquilo que os olhos estão vendo, mas é atacar a pessoa daquele que ataca tais práticas,
tais atos. Ora, irmãos, mas nesta oportunidade eu vou relatar para você aqui um acontecimento, um fato que aconteceu, que você verá, você entenderá o quanto que o irmão Joeldilton é hostilizado, o quanto que o irmão Joeldilton é perseguido, é tentado desestabilizá-lo, desestruturá-lo da sua fé em Cristo, da sua certeza em Jesus Cristo, naquilo que ele condena, naquilo que ele acusa, naquilo que ele fala de Jesus Cristo. É só você entender, é só você observar o que estarei aqui relatando, o que estarei aqui falando daquilo que aconteceu. Ora, meu irmão, o que você me diria de um pastor cuja uma irmã lhe procura para falar de alguns comentários que se está fazendo a respeito do acontecido com seu marido, de alguns comentários que se estão fazendo da sua vida privada por um fato, por um ocorrido que aconteceu com seu marido. Ora, aí essa irmã, ela vai até o pastor, procura o pastor da igreja para se queixar desses comentários, e com razão, para se queixar de irmãos, de irmãs que estavam fazendo certo tipo de comentário, o que não se devia fazer com coisa tão séria, com coisas privada, particular, da vida privada de alguém. Não se deve, mas se estava fazendo, se estava comentando, e lamentavelmente, quando essa irmã procura o pastor da igreja para poder lhe expor o que ela tinha tomado conhecimento, o pastor pergunta se o a fazer esses comentários tinha sido o irmão Joeldilton. O que você acha disso, meu irmão? O que você acha disso, minha irmã? O que você pensa de alguém que age dessa forma? De um pastor que age dessa maneira? O que você pensa? Qual a razão, qual o motivo de se querer saber se esse irmão a fazer o comentário foi o irmão Joeldilton? A irmã procura o pastor. Até aí ela está correta, certíssima. Pois ela tomou conhecimento, ela ficou sabendo de que alguns irmãos estavam comentando do lamentável que aconteceu com seu marido. Em vez de se condoerem, estavam comentando. Só que a irmã, quando ela vai ao pastor, ela não dá nomes. Ela não dá nomes de ninguém. Ela vai apenas para falar com o pastor. Talvez esperando que o pastor, em um culto, chamasse a atenção de toda a igreja com relação a certos comentários da vida privada de alguém, por aquilo que aconteceu. Mas aí o pastor põe o nome de uma pessoa na boca dessa irmã, buscando a confirmação por parte da irmã, buscando que a irmã confirme de fato ser o irmão ou ter sido o irmão Joeldilton a fazer os tais comentários. Aí eu pergunto para você, com que finalidade? Com que propósito? Com que objetivo um pastor age dessa forma, dessa maneira? Você, irmão, irmã, você acha isso coerente? Você acha isso correto? Você acha que está certa a postura de um pastor dessa maneira, dessa forma? É óbvio
que se a irmã tivesse um nome para dar, acredito eu que ela daria de muitos nomes, pois foi de conhecimento de toda a igreja o que aconteceu com seu marido. Foi de conhecimento, é de conhecimento da igreja. E como eu disse, irmão, sempre há comentários. Se comentam. Quando uma coisa é tratada entre o pastor e a pessoa, e não se passa para a igreja como membros um dos outros, como uma família, então os comentários acontecem. Os comentários ocorrem dentro da igreja. Mas parece que a preocupação é com o irmão Joel Dilton. Parece que se busca algo do irmão Joel Dilton para incriminá-lo, para fazer disso um elemento para um sermão bíblico em cima do altar da nossa igreja. Parece que busca ocasião contra o irmão Joel Dilton. É o caso de Daniel. Não acharam nada contra ele. Então buscaram ocasião na lei do próprio Deus de Daniel. Até que inventaram algo contra Daniel. Por que perguntar se foi o irmão Joel Dilton? Quando a irmã não deu nome. Quando a irmã, segundo ela, não foi lá para dar nome de ninguém. Espontaneamente ela me falou que o pastor perguntou para ela se tinha sido o irmão Joel Dilton a fazer tais comentários, a estar fazendo tais comentários. Como que é só o irmão Joel Dilton que comenta? Ninguém mais comenta. Quando na realidade toda a igreja comenta. Com uma diferença. O irmão Joel Dilton comenta abertamente. Enquanto que outros comentam sigilosamente. Mas comentam. O irmão Joel Dilton não tem medo de comentar daquilo que é verdadeiro. Daquilo que está ao conhecimento de toda a igreja. E isso não é errado, não é pecado, irmão. Eu vou dar mais uma explicação aqui, eu vou dar mais um pormenor do que é errado. Quando se comenta de algo, quando um irmão peca dentro da nossa igreja, e esse irmão é disciplinado, pagou pela disciplina, não se cabe mais comentários. Não se deve mais fazer comentários sobre esse irmão, sobre essa irmã, pelo que ele fez. Ele pagou, ele foi punido pela disciplina, quando há disciplina, que hoje não tem mais isso nas nossas igrejas. Não se disciplina mais. Eles não aceitam que a gente fale isso, porque eles querem empurrar de goela abaixo que existe disciplina na igreja, quando não existe, irmão. Não existe mais disciplina. Disciplina aplicada às escondidas não é disciplina. Como escondida? Quando não se dá à igreja a saber a razão
e o motivo do porquê que o irmão ou a irmã estão sendo disciplinados. Então não existe disciplina nas nossas igrejas. À luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus, não. Tem a disciplina do homem. Tem a disciplina do pastor da igreja. A que muitas das vezes não é a bíblica, não é a de Deus. Porque Deus é claro, se o teu irmão pecar, repreende ele na presença de todos, para que haja temor nos demais. Então, irmão, não há disciplina. Não há disciplina. Pois bem, irmão, quando o irmão, a irmã, são disciplinados, não se deve mais comentar. Não se deve fazer comentários. Mas quando o irmão, a irmã, peca contra a palavra de Deus, contra a igreja, e não se aplica a disciplina merecida, o que Deus nunca deixou, repito, o pecado nem o pecador sem disciplina. Deus nunca foi tolerante, nem com o pecado, nem com o pecador na prática do pecado. Deus é misericordioso no sentido de não nos matar quando merecíamos morrer por transgredir as suas leis. Mas na sua misericórdia Ele não nos mata. Mas não é que Ele está nos tolerando, não. Se você observar, todos aqueles que pecaram, que Deus não os matou, eles pagaram alto preço pelo seu pecado. Eles pagaram caríssimo pelo pecado. E isso diante da congregação, diante da igreja. Para que nos demais houvesse temor. Então, irmão, quando se disciplina, aí não convém comentários. A não ser sofrermos junto com o irmão a disciplina. Porém, quando se peca, se transgride e não se disciplina, finge que não está vendo, finge que não se está percebendo o irmão ou a irmã no ato contínuo do pecado, aí, irmão, se comenta. Aí a igreja comenta. Aí o comentário, ele é cabível. Aí o comentário, ele é pertinente. Não há pecado nisso, irmão. Isso é uma forma de se manifestar contrário à omissão, à conivência daqueles que têm conhecimento do pecado do irmão, da irmã, que cabe puni-los, mas que faz vista grossa por amizade, por medo ou por faltar respaldo familiar para disciplinar alguém na igreja. São as 3 razões que levam um pastor a não disciplinar um irmão. Por amiguíssimo demais com a igreja. Por isso eu sempre fui contra o pastor ficar mais de 5 anos numa igreja. Ele fica muito familiarizado com a igreja, com algum seleto grupo de irmãos, como ouvimos o nosso pastor dizer que há irmãos na igreja, por quem ele tem mais afinidade do que por outros irmãos. Ou seja, ele ama mais uns irmãos do que outros irmãos na igreja. Porque o amor vem da afinidade. Conforme o grau de afinidade que eu vou tendo com você, eu vou te amando. Então, quando você diz que tem afinidade mais por um do que por outro, você está dizendo que você ama mais aqueles do que aqueles.
O que não pode acontecer. O que não se pode haver. O amor, ele não pode ser parcial. O amor não pode ser comedido. Temos que amar até os nossos inimigos. Tem que amar, pastor, até o irmão Joel Dilton. Então, irmão, quando não se disciplina o infrator, aí surgem comentários. E isso é aceito, irmão. Isso é aceito. Numa democracia, isso é aceito. É o desejo de disciplina. Ora, quando se toma conhecimento de alguém que cometeu determinado crime, ora, o que falar do anseio da sociedade pela punição dos nossos políticos envolvidos em escândalo? Os comentários que se fazem. Isso não é crime na igreja da mesma forma. Se se toma conhecimento de alguém que pecou ou anda na prática contínua do pecado, ferindo a palavra, ferindo a santidade de Deus, fazendo aquilo que a Bíblia acusa e condena, e o pastor não toma providência para reprimir o curso desse pecado, a igreja começa a comentar. E nesse meio vai o irmão Joel Dilton. Mas parece que quando se trata do irmão Joel Dilton, não pode comentar. Parece que crime em comentar está apenas quando se trata do irmão Joel Dilton. Porque em cima do altar, sobre o altar, só se enxerga o irmão Joel Dilton como aquele que comenta contra as coisas omissas, conivente por parte da liderança. Aí bombardeia o irmão Joel Dilton com ataques. Porque não se tem coragem de falar pessoalmente, frente a frente, olho a olho, mas de sobre o altar se tem uma coragem. Se apodera de uma coragem para atacar o irmão Joel Dilton, mesmo sabendo que o irmão Joel Dilton está certo nos seus comentários, está correto no que ele acusa, no que ele condena, respaldado pela Bíblia, pela palavra de Deus. É lamentável, irmão, que nós temos visto o que o irmão Joel Dilton tem sofrido em Vila Brasilândia 1. É lamentável. Mas os comentários, irmão, quando alguém se peca e não se disciplina, finge que não está vendo, e como eu disse aqui para os irmãos, e eu vou repetir sempre, porque isso aí é uma prática contínua na nossa igreja. Você vai sempre perceber e observar isso. Quando um irmão ou uma irmã subir no altar, que ele começar a atacar a alguém, defendendo a vida vaidosa, pecaminosa de alguém, dê uma olhada para ela, se for mulher. Dê uma olhada para ele ou para alguns da sua família. Se eles estão praticando aquilo que eles estão condenando, aqueles que condenam aquilo que eles estão defendendo. Observe. E você vai ver se não é verdade. Você vai ver que a mensagem vai ser dessa forma. Você, irmão, que vem para a igreja para olhar como que o irmão está vestido, a irmã está vestida, como que está o cabelo dela. A gente não vem aqui para isso, irmão. Vai ser mensagem dessa maneira. Não fique você pensando que esse tipo de mensagem é para edificar a igreja, que não é.
Isso é um tipo de mensagem autoprotetora, blindando a si, no caso se for uma mulher que estiver dentro dessas práticas vaidosas, mundanas, pecaminosas, condenáveis pela Bíblia, ou se for um homem, por alguém na sua família, as cometerem. Você pode observar, é só você observar o que eu estou falando aqui. Você vai ver que é isso. É lamentável. Então, o tipo de mensagem vai ser esse. É o namorado que defende a namorada. A esposa que defende o marido a esposa. O membro da família que defende o membro da sua família. As mensagens hoje são mais para se autodefenderem daquilo que praticam, que podem serem acusados, cujas práticas são condenáveis pela Bíblia e se podem ser condenadas. Mas os crentes não aceitam, porque eles querem tolerância, que se seja tolerante para com a sua vida pecaminosa, a sua vida de vaidade, de mundanismo, estampando o mundo nos seus corpos, na sua vida, dentro da igreja. E eles não querem que ninguém fale nada, nem mesmo orando a Deus. Os irmãos lembram do caso dos filhos de Eli? Os irmãos lembram? Os filhos do sumo sacerdote Eli. Os filhos do pastor presidente da congregação de Israel. Eram pastores, eram sacerdotes, mas cujas suas vidas, cujas práticas que eles praticavam dentro da congregação era de conhecimento de toda a igreja, até mesmo do seu próprio pai, sumo pastor, o sumo sacerdote. Eram prostitutos, prostituíam com as mulheres que trabalhavam no templo, profanavam as ofertas, profanavam o que era santo, sagrado. A igreja começou a comentar, a fazer comentários contra as práticas dos filhos do pastor, da família do pastor daquela igreja, daquela congregação. Porque a igreja sabia que o pai Eli tinha conhecimento, mas que ele era conivente por se tratar dos seus filhos. Eli fingia que nada via, que nada sabia. Era o tipo do pastor amigo dos seus filhos. Era o pastor amigo. Só que a congregação comentava. A congregação falava no anseio de que eles fossem disciplinados, de que eles fossem punidos pelo seu pecado. A congregação não era tolerante com o pecado dos filhos de Eli, nem com os filhos de Eli, irmão. Enquanto o pai dele, o sumo sacerdote Eli, era tolerante. Ele tolerava os seus filhos com seus pecados. E os comentários eram correntes na congregação. Quando Eli percebeu a situação grave, chamou seus filhos e apenas os repreenderam.
dizendo para os seus filhos, está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo 23, quando Eli chama seus filhos e diz para os seus filhos: por que fazeis tais coisas? Uma pergunta para os filhos: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A congregação estava falando dos males que os filhos de Eli cometiam dentro da igreja, irmão. A congregação estava falando da vida pecaminosa que os filhos de Eli cometiam dentro da congregação. Porque ouço de todo este povo. Ele ouvia de todo o povo de Israel, falando dos males que os filhos de Eli, o sumo sacerdote, cometia, praticava dentro da congregação, dentro do templo. Então ele diz para seus filhos: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Não é boa fama esta que ouço. Não se estava ali falando bem dos filhos de Eli, irmão. Porque quando se fala, irmão, de algum irmão, de alguma irmã na igreja, está falando do mal que ela ou que ele está praticando ou que ele praticou e não foi punido. Ninguém fala mal da pessoa. Se fala mal da pessoa, sem que essa pessoa tenha cometido algum mal, aí se está pecando. Aí é o dizer, está falando mal. Porque está falando de alguém sem motivo, sem razão. Mas quando damos motivo, damos razão pelos nossos males que cometemos, alguém vai falar mal de nós com razão. Que na verdade está falando mal do mal que nós estamos praticando dentro da igreja. Não é falando mal do irmão, da irmã, não. Procura saber o que ele, o que ela fez, para se estar falando dela ou dele. Se não fez nada, então está pecando aqueles que estão falando. Se fez algo que não foi punido, que não foi disciplinado, não se está falando mal. Está falando mal do que é mal que a pessoa praticou. Se a pessoa praticou e foi punido, foi disciplinado, está pecando quem está falando. Aí está falando mal. Então aqui Eli disse para os filhos que não era boa fama que ele ouvia dos seus filhos. Aí ele diz: fazeis transgredir o povo do Senhor. Alguém dentro da igreja, irmão, praticando vaidades, esse mundanismo que nós estamos vendo, essa onda das pinturas, das maquiagens, das máscaras, das roupas sensuais, da amostra do corpo seminu, as vergonhas expostas. Irmão, se tiver alguém dentro da nossa igreja assim, essa pessoa, ela faz transgredir o povo. Ela leva o povo a transgredir, irmão. É o que aconteceu com as nossas igrejas. Esse negócio de fingir que não via,
foi passando um para o outro, e hoje que estão vendo, não tem mais jeito. O joio cresceu, o joio ramificou em todo o trigo. Quando Jesus disse na parábola que os empregados perguntou para aquele senhor se ele queria que fosse arrancar o joio, e aquele senhor disse que não, para que não corresse o risco de arrancar junto com o joio o trigo, mas que deixasse crescer junto para o dia da colheita. É claro, irmão, que ali entende deixar crescer junto, mas de olho, observando o joio, para ele não tomar espaço. Deixava ele crescer ali, mas sempre indo lá e cortando suas arestas, para que ele não fosse tomando espaço, e não deixar o joio à vontade, senão ele ramifica todo o trigo. Assim é o irmão ou a irmã na igreja. Ele vem com uma coisa do mundo para dentro da igreja, finge que não vê, ou se vê não fala nada, não reprime. Aquele joio vai passando para um e para outro. Daqui a pouco a igreja está do jeito que está aí, irmão. E aí fica atacando aqueles que atacam o joio, que combate o joio. Deus tratou com Eli, com seus filhos, irmão. Mas Deus não censurou a congregação pelos comentários. Deus não censurou a congregação por comentar sobre os pecados dos filhos de Eli, não. Como se tem condenado e censurado e atacado de maneira covarde o irmão Joeldilton. Não, irmão. Comentar daquilo que se está praticando de mal dentro da congregação não está errado, não. Deus veio e tratou com Eli. Por que dais coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, desprezados. Deus tratou com Eli e com seus filhos. Com seus filhos porque pecaram. Pecavam. Com Eli porque foi tolerante. Tolerou o pecado dos seus filhos e os seus filhos dentro da congregação. Mas Deus não condenou a congregação por comentar. Ao contrário da igreja de Coríntio, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, daquele jovem que mantinha relação sexual com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, e era de conhecimento de toda a igreja, até também do pastor. E parece que esse jovem era amiguíssimo do pastor da igreja, dos obreiros da igreja, de tal forma que eles sabiam da vida promíscua, do pecado incestuoso desse jovem com a sua madrasta, que ninguém falava nada. Lá ninguém já comentava, ficava todo mundo quieto, estava todo mundo inchado.
E Paulo censurou toda a igreja, até o pastor, pela sua omissão, pela sua conivência. Naquele caso, Paulo condenou toda a igreja, até o pastor, pelo seu silêncio, por nem ao menos se entristecerem em saber que o tal que cometia tal pecado, ao menos não foram tirados do meio deles. Eles nem ficaram tristes, irmão. Enquanto que no caso da congregação de Israel, no caso de Eli, não. Toda a congregação comentava. Então censurado foi aqueles que não comentavam de uma prática pecaminosa continuada dentro da igreja. E não aqueles que comentavam por uma prática continuada de pecado no meio da congregação. Na igreja de Corinto estava a conivência. Na igreja de Israel estava o repúdio, o desejo de disciplina, de punição. Então, irmão, o comentário ele é cabível quando se há omissão, quando se há prática continuada. Mas por que perguntar se foi o irmão Joel Dilto? Por que querer saber, querer pôr na boca da irmã o nome do irmão Joel Dilto? Buscando ocasião contra o irmão Joel Dilto, para ter elemento para formar uma mensagem e atacá-lo? É lamentável, irmão. Está aí mais um caso, mais um fato acontecido na igreja de Vila Brasilândia 1. É lamentável. Mas eu continuo, irmão, em defesa do que é verdadeiro e santo, do que é puro, condenando o pecado e acusando os que pecam, para que se envergonhem, se entristeçam, se arrependam, se convertam e mude de vida. Que esse é o passo para alguém chegar a Cristo arrependido. Se não passar por esse processo, chegará no altar sorrindo, dando risada, e não triste, demonstrando arrependimento pelo pecado. E sem arrependimento não há perdão de pecado, irmão. Deus nos abençoe em Cristo. Continue orando pelo irmão Joel Dilto. Amém, Jesus.